Conversations that connect technology, people and innovation. Beleza, então aqui nós vamos começar mais um episódio do NT Talks. E hoje aqui a gente tem uma presença muito especial. Vai ser um prazer conversar aqui com o Carlos Simidu. É um dos grandes nomes aqui da engenharia de plataformas e automação no Brasil. Vou fazer aqui uma breve introdução, tá, Carlos? Mas fique à vontade logo em seguida para se apresentar melhor ali. Mas o Carlos, ele é um profissional da área de infraestrutura e TI, um grande gestor com mais de 2 décadas de experiência. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrige depois, tá, Simidu? Mas ele vem liderando aí times de transformações na criação de plataformas internas de desenvolvimento, iniciativas de automação de processo, acho que a gente vai falar muito disso hoje, né, Simidu? E também ele entrega, mais do que nunca, ali no final, não só por conta da tecnologia, infraestrutura, DevOps, mas ele entrega autonomia, agilidade e segurança na área de tecnologia ali para a organização, né, que ele está atualmente hoje, que é a First, que é uma empresa de tecnologia do Grupo Santander, onde ali o Simidu toma conta de toda essa parte e está fazendo ali, né, um grande trabalho nessa área. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, Simidu. Eu também vou dar uns pitacos aqui na minha trajetória, mas é isso aí, tá? Fica à vontade, muito obrigado por você estar aqui e sinta-se à vontade aí para se apresentar. Pô, legal, Raimundo. É um prazer muito grande estar aqui participando desse bate-papo. A gente vai falar sobre um tema muito legal que, assim, praticamente permeou toda a minha vida profissional, que é a automação. Assim, nem tudo tinha esse nome, mas você olhando para o passado, agora você começa a ligar os pontos e realmente tinha a ver com automação. E é bem legal falar desse tema e que eu gosto muito. Maravilha, então vamos começar pelo começo, né, como se diz, vamos falar ali um pouquinho das origens, né, Simidu, as primeiras experiências, enfim. Conta pra gente um pouquinho sobre a influência que você teve para iniciar nessa área de tecnologia, né, lá o começo da sua jornada, como é que foi? Olha, Raimundo, eu não iniciei na tecnologia logo de cara. A minha formação é em mecânica, em processos de produção. Que tem muito a ver com o processo, né? Que a gente vai falar muito aqui, o BPM, né? Que tem a ver com o processo, justamente. As matérias que eu tinha na faculdade de mecânica sobre processos, eu falei, nossa, mas o que isso tem a ver com mecânica, com usinagem, enfim, com transformação? Aí depois que você começa a entender como foi importante aquelas matérias de processos. Mas assim, como eu estava falando, eu não iniciei logo de cara em tecnologia. Eu me formei em mecânica e comecei a estagiar numa empresa de metalúrgica que fabricava peças de caminhão, Scania, Volvo, Volks, ali, usinagem, forjaria, enfim, aquele mundo ali de metalúrgica, né? E aí, como estagiário, eu acabava fazendo de tudo, né? Trabalhava na furadeira, no torno, na fresa ali. A gente vira o Severino, né? A gente brinca ali, né, Simidu? Justamente. E fazia também algumas atividades ali de escritório. Preenchia a comunicação interna, fazia alguns controles de qualidade, fazia a solicitação de compra. E dentro desses controles que eu precisava fazer, o gerente me pediu para fazer um gráfico de controle ali de qualidade. E cara, eu vou te falar, eu não sabia mexer no Excel. Eu falei, putz, como que eu vou fazer isso aqui? Eu não sabia mexer em planilha, não sabia fazer gráficos e tal. Aí eu fui fazer um curso de Office. Aí fui lá fazer um curso de Word, Excel e Access. Né? Na época tinha esses três módulos ali. No nosso tempo não tinha o chat GPT, né, Simidu? Eu tava até lembrando aqui, antigamente a gente começava ali até no curso de datilografia para depois fazer o pacote Office ali. E aí nesse curso eu aprendi a mexer no Excel, lógico, eu entreguei lá o que precisava entregar lá pro gerente da época lá, mas eu me interessei também pelo Access.
E o Access possibilitava criar uma série de automações ali, uma série de cadastros que você fazia, criava tabelas, relacionamentos. Ali eu falei, nossa, esse negócio é legal, dá para fazer bastante coisa. E aí, ali nas atividades de escritório, eu comecei a criar uma série de automações ali para facilitar a minha vida, sabe? Coisas que eu fazia de forma repetitiva. Vou fazer uma ordem de compra. Eu vou lá, puxo no cadastro, vejo qual é o tipo de compra que eu tenho que fazer e mandava imprimir. E assim foi naturalmente acontecendo essa minha introdução na parte de tecnologia. E assim, eu comecei a gostar tanto daquilo lá que a maior parte do meu estágio eu ficava lá dentro do escritório, nem ficava mais na fábrica. E aí o gerente percebeu isso, né, que eu gostava mais dessa parte, e aí ele falou assim, você não quer ir para a área de informática? A gente está precisando de gente lá. A área de informática é eu e mais um cara só. A área de informática. Antigamente era dentro da fábrica. E acabava fazendo de tudo, né? Puxava cabo de rede, consertava computador, montava computador, tomava conta de uma rede local ali. Acho que era Novell, se eu não me engano. Uma rede local ali, bem, bem pequena. Acho que tinha 20 ou 30 computadores ali. Mas era o meu trabalho ali. E ali foi o meu começo de tudo. Aí fui estudando outras coisas. Fui utilizando esse tempo que eu tinha ali para eu experimentar ali construção de rede, servidor, tudo. E aí fui estudando rede Linux, rede NT, Windows Server, enfim. Aí comecei a realmente a caminhar por esse mundo de tecnologia. Que bacana, que bacana. A gente vê umas similaridades, né, Simidu? Você falando aí, eu fui lembrando também. Quando eu comecei a avançar um pouco, há muito tempo atrás também, mas quando eu comecei a avançar um pouco na área de tecnologia, eu saí de office boy para ser operador de sistemas. Basicamente, o que eu tinha que fazer, né? Eu ficava a noite toda, das 7 da noite às 7 da manhã, controlando o processamento da folha de pagamento da Secretaria da Administração. Na época lá, era do estado do Tocantins, estava bem no início. Mas olha que engraçado, a noite toda fazendo aqueles processamentos nas fitas DAT, lembra? Uhum. E aí eu chegava, eu tinha que fazer um levantamento de quais fitas e quais ordens eu tinha que gravar direitinho. Aí eu também, nessa época, eu comecei a aprender, né, ali o Excel. Então eu já chegava e eu já tinha para a semana quais eram as ordens das fitas que eu tinha que começar a gravar da folha de pagamento. Então é meio isso, né? A gente vai vendo ali a necessidade e a gente vai dando um jeito de aprender o que precisa para automatizar. É verdade. Depois que a gente entende que aquilo é automatizar, Exatamente. Mas na época a gente só queria facilitar a nossa vida ali, né? Uma outra coisa que eu queria puxar aqui é que, poxa, você tem uma formação técnica muito forte, né? E passou por diversas áreas e agora, né, na liderança executiva, né, de uma área muito importante aí na First. Em que momento você percebeu que seria esse caminho? Eu falo assim, esse caminho de, poxa, eu vou ser um líder, vou ser um executivo, né, igual você é hoje, mas ainda ligado à tecnologia, né, assim, muito. A gente tem meio essa carreira em Y, né, porque, ainda estou ligado, mas na área de gestão e executiva. Em que momento que você pensou assim, poxa, realmente agora eu tenho que conciliar os dois lados, a parte de gestão, a carreira executiva e a carreira técnica? É assim, tudo foi acontecendo de maneira natural. Eu não planejei a virar um líder de automação, nada disso, assim. As oportunidades que eu tive, eu aproveitei, sempre com esse sentimento de fazer o melhor ali dentro do que você está fazendo, dentro daquele seu escopo. Então, eu trabalhei na área de suporte e dentro da área de suporte eu começava a fazer uma série de scripts ali para facilitar a correção de um determinado problema. E aí você escreve, documenta aquele script, e aí você acaba que
acaba liderando algumas frentes por conta do seu conhecimento ainda técnico ali. Aí você acaba se despontando ali, acaba tendo essa liderança natural. E aí foi onde comecei a coordenar alguns times pequenos, liderar frentes, implantar projetos, por conta do meu conhecimento técnico. E aí foi naturalmente subindo os degraus ali para desafios maiores, né? Falando desses desafios, né? Vamos puxar aqui um outro assunto que eu acho muito interessante, né, Simidu? Que são os marcos, né, da nossa trajetória. Obviamente, eu tenho contato contigo há alguns anos, né? Eu não sei se você se lembra, a gente participou de um projeto junto com vocês há um tempo atrás. Eu me lembro até hoje que a gente trabalhou muito ali, eu particularmente trabalhei muito ali na parte da definição dos processos ali. Chegamos até a fazer uma apresentação para ti ali. Eu me lembro muito bem desse momento. E eu lembro que essa parte de entregar algo, né, uma automação, uma orquestração que logicamente vai estar integrada, né, com outras coisas, é um marco, né, às vezes muito grande para um projeto e para uma área, né, porque às vezes é uma solução que muda realmente a trajetória daquela área. Na sua carreira aí, na Produban, agora na First, né, Santander, enfim, quais foram os principais marcos que você pode citar aqui pra gente nos últimos anos? Eu acho que posso citar alguns aqui. Uma é essa que eu comentei, da área de suporte, né? Então é criar automações que possam corrigir uma determinada falha. Então, eu acho que esse foi um dos pontos da área de suporte. Aí depois eu passei para uma área de monitoração, que aí tinha uma parte que parecia com um pouco essa de suporte, só que era feita de forma automática. Se chamava Self-Healing. Então, a partir de um alerta, na época era um alerta em Tivoli, depois passou para Dynatrace, enfim, foi evoluindo essa parte de monitoração. Mas era assim, a trilha era a seguinte: você recebia um alerta, aquele centro de processamento ali tinha a inteligência de falar, quando receber esse tipo de alerta, faça determinado tipo de ação. Então, por exemplo, você recebe um alerta de um disco cheio, de um servidor, você tinha uma ação de limpeza daquele file system, daquele diretório. Então, assim acontecia a falha, ali dentro da monitoração era identificada a falha e depois automaticamente era feita a remediação. Esse foi um outro marco que eu entendo que foi importante dentro dessa trajetória. E aí, o outro ponto foi justamente entrar na parte de processos. Aí foi quando realmente a gente trabalhou junto aí no projeto aí com o Camunda. Aí foi quando a gente realmente escalou um pouco mais esse tema. E aí esse olhar em cima de processos, ela foi aumentando, né? Poxa, a gente tinha aquele foco de automatizar. Quanto mais automatizado, seria melhor. Mas não era bem assim. Quando eu fui entendendo melhor sobre processos, não é bem assim. Não adianta você automatizar um processo que está torto, sabe? Você só vai potencializar, vai fazer mais rápido aquela coisa torta. Exato. Então, a ponte vai ficar torta, mas mais longa, né? E com mais problemas, enfim. Exatamente. E outra coisa que eu percebi também é que muitas atividades, muitos processos não deveriam nem existir, sabe? Sabe quando você emite um relatório que alguém pediu há 10 anos atrás e você faz todo dia aquele relatório, alguém faz aquele relatório de forma manual, todo dia entrega naquele horário. Mas alguém está lendo aquele relatório? Alguém está interpretando? Aquela informação é ainda relevante, valorosa, né? Para alguém? É ainda relevante para alguém? E às vezes não. Às vezes foi alguma pessoa que pediu lá atrás, há 10 anos atrás, e continuou sendo feito aquele relatório e hoje não tem mais nenhuma valia. Então, às vezes muitos processos ou muitas atividades, elas podem ser eliminadas mesmo dentro do fluxo. Sim, a eliminação de tarefas, né, e até alguns processos faz parte da evolução, da parte de otimização, né, dos processos, né? Sim, exatamente. Então tem até uma disciplina que fala isso, do Lean, né?
enxugar aí, deixar o mais enxuto possível para trazer mais valores. Aí, né? Que bacana. Nós já entramos aqui no assunto de processo, porque toda vez que a gente conversa, né, não tem como não entrar nesse assunto. Verdade. E eu lembro até tocando nesse ponto aí que você falou, né, que tem processos que tem que ser eliminados. Poxa, aquilo que eu estava fazendo no passado ainda é relevante hoje. Eu lembro até de uma historinha, eu acho que é muito comum, né, que a gente conta sobre essa questão de eliminar processos, né? Aquela história da mãe que vai fritar um peixe em casa ali, o almoço para a família e tal, e ela corta a cabeça do peixe e o rabo e frita só o meio, né? Eu acho que você conhece essa história, né? Conheço. E ela vai fazendo aquilo e o pessoal pergunta, poxa, mas por que você joga, né, a parte do rabo e a cabeça fora? Ela, não, porque minha mãe fazia isso. Aí foram atrás da mãe, a avó fazia isso. Foram atrás da avó, a avó fazia porque não cabia na panela. Exatamente. E hoje em dia a mãe com a panela maior, né, ainda continuava executando o processo da mesma forma e não precisava. Mas que bacana. Não, mas isso é muito, muito real dentro do ambiente corporativo. Às vezes aquele processo, ela não se explica por que existe. E por que é daquela forma, né? Essa metáfora aí, essa historinha conta bastante disso. Que bacana. Eu acho muito legal, assim, toda vez que a gente teve a oportunidade, né, de conversar, Simidu, eu acho muito legal conversar contigo, porque você, assim, é um líder, é um gestor, é um executivo, mas tem muito essa visão clara de processos, de otimização, a cultura Lean, né? Então, essa visão para executivos, às vezes, não são todos que têm, né? Então, isso é muito legal porque você tem uma visão, né, 360 do que pode ser otimizado, do que pode ser automatizado, né? E falando nisso, né, do que pode ser, do que não pode ser, como fazer, eu queria até registrar aqui, né, te perguntando sobre algumas boas práticas para iniciar na automação de processos e para escalar também isso dentro da empresa. Eu acho que vai ser muito útil aqui para quem está nos ouvindo. Você tem algumas dicas aí, algumas recomendações? A primeira comece por um processo pequeno. Não tente abraçar o mundo, não tente pegar o processo mais complexo que você tenha e tente automatizar. Não, faz de fim a fim, end-to-end ali, um processo pequeno, simples, mas que traga algum valor, né? Que realmente seja relevante. Então, são os famosos quick wins, né? Quick wins, exatamente. Então, a primeira dica que eu dou é comece de forma simples, pelos processos mais simples, mas que tenha algum valor. Outra dica que eu dou, tenha o apoio da alta liderança. Você tem que ter esse apoio, senão as outras equipes que precisam colaborar para você entregar aquele processo end-to-end não vão colaborar, não vão entender que aquilo lá é importante para a empresa. Então, não adianta também você só automatizar parte do processo. Você faz aquela atividade que determinada área fazia dentro daquela etapa do processo, faz rapidinho e a próxima é engargalada e não consegue entregar. E acaba até que a automação acaba atrapalhando dentro do fluxo, porque uma parte entrega super rápido e acaba atolando a outra, o step seguinte. Então, para a gente ter esse apoio de todas as áreas que são envolvidas dentro do processo, a gente tem que ter o apoio da alta liderança. Sem isso aí, a gente não consegue. Aproveitando aqui, né, Simidu, toda a sua trajetória, o seu conhecimento na área, também queria te perguntar se você tem algum conselho, né, para profissionais, técnicos, até mesmo executivos, né, que querem se aprofundar mais nessa parte de liderança ligada à automação, ligada a processos, porque eu sou suspeito, né? Eu sou um cara apaixonado por processo, por automação. Eu acho que é um core ali, né, da evolução de uma organização. Mas qual o conselho que você daria para essas pessoas, né, que estão nesses cargos e querem, né, se aprofundar nessa parte? Assim como ter o apoio da alta liderança, é ter um time que também abrace essa causa. Então, ter um time multidisciplinar ali que te apoia a construir esse mundo de automatização. Então, a gente está falando de UX,
para a gente poder ver como seria o design de tudo isso. A gente está falando de analista de processos, principalmente. Às vezes a gente ter um entendimento do processo é muito mais importante do que a própria solução técnica que a gente quer implantar. Às vezes a solução técnica é a última parte que vai ser trabalhada ali. A gente investir um tempo maior ali em processo é muito importante. Então, ter esse time multidisciplinar e ter desenvolvedores para isso, né? Se você não tem uma plataforma pronta e você vai construir uma plataforma, que foi o nosso caso aqui, você precisa de gente técnica muito boa também para compor esse time. Então, acho que uma das receitas é ter um time que também abrace essa causa, tá? E ter essa questão de você padronizar as coisas, né? Por exemplo, quando você está falando dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software, por exemplo, você tem lá os scaffolds, os templates ali que você vai utilizar. Assim como dentro de IAC, dentro de Infra as Code, você tem lá os arquivos Terraforms padrões ali que você vai deployar ali. Então, padronizar também é um outro tema importante dentro de automação. Fora isso, é importante você medir como está a sua automação. Você precisa de governança. Então, tudo que roda dentro do seu parque, tudo que é executado, você saber quem que executou, quando executou, aonde executou, o que ele fez, ter tracer de tudo isso é muito importante. E o próprio ciclo de vida da automação, sabe? Às vezes uma automação faz sentido num determinado tempo, num determinado período, e no outro já não faz mais sentido. Você quer monitorar tal sistema durante o período de lançamento. Depois aquela monitoração não faz mais sentido. Então você tem que ter esse controle do ciclo de vida das automações também. Saber quem que pediu, né? Saber quem que pediu. Na hora que você for desativar, quem que pode dar o ok para desativar aquela automação. Então, quando quebra uma automação, quem que vai dar suporte para aquela automação. Ter todos esses controles é importante. Bacana. Voltando ali um pouquinho na parte da equipe, né, Simidu, foi o primeiro item e, assim, um dos mais importantes que você citou aqui. A gente nota muito também a cultura da equipe, né? A equipe tem que... Eu acho que o gestor, você como um grande gestor, né, e outros que estão de olho na equipe, eles têm que ter um olho clínico para saber, poxa, essa equipe ela tem uma cultura de otimização, né, tem uma cultura de processos, o que eu preciso investir para imprimir essa cultura nessa equipe? Eu acho que é um ponto também a ser observado. Sim, sim. A gente tem incentivado as pessoas aqui, por exemplo, dentro do próprio time, a, por exemplo, entender Six Sigma, né, a cultura Lean também, e fazer a saga ali dos belts ali também, né? Mesmo o cara que não é de processo, o cara que é desenvolvedor, a gente pede para ele fazer os cursos aqui de processos, para que ele entenda quão importante é isso dentro do processo ali de criação de uma automação. Bacana, a parte de capacitação ela traz muito isso, né? Traz muito essa cultura, né, para dentro da equipe. Simidu, estamos quase chegando aqui no final. Falamos muito aqui, né, da parte técnica, profissional. Eu queria falar um pouquinho, assim, né, do Simidu e do Raimundo, né? Falar um pouco aqui da nossa parte pessoal. A gente bateu um papinho ali anteriormente, né? Você falou ali, né? Eu gosto muito de futebol. Você falou, poxa, eu até comecei, né, a jogar também. Você falou que gosta ali muito de dorama. Conta um pouquinho, assim, dos seus hobbies, assim. Eu acho que é bem legal a gente, né, passar para o pessoal aqui também um pouquinho da pessoa, né, Simidu, né? Eu comecei a jogar futebol, mas por uma necessidade física mesmo. Eu falei, não, eu tenho que sair do sedentarismo. Preciso de alguma coisa que me faça movimentar, mas que seja divertida também. Então, comecei há uns 5 meses atrás a jogar futebol. Por enquanto ainda estou passando vergonha. Estou aprendendo lá. É para se divertir, né? Mas é uma coisa que me diverte, que me tira ali
ali dos pensamentos ali do dia a dia, do trabalho, e acabo ficando focado naquilo lá. É uma coisa que é minha mesmo, eu só consigo fazer uma coisa por vez, então eu sou monotred, assim. Se eu tô assistindo um filme, estou assistindo uma série dorama, alguma coisa assim, eu fico focado ali no filme, sabe? Não adianta falar comigo que eu não vou conseguir ouvir. Eu também sou assim. E aí eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Até minha esposa às vezes fica brava ali e tal, mas é isso. Eu só consigo fazer uma coisa por vez. Eu até brinco com a minha esposa. Às vezes a gente tá assistindo alguma coisa, um filme, uma série, e ela tá ali, de repente ela pega uma notificação no celular, já responde, já volta a assistir. Eu falo, poxa, eu não dou conta de fazer isso, né? Eu preciso me concentrar aqui na história, me aprofundar aqui no que eu tô fazendo. Mas é bacana, isso é muito interessante. Eu sou muito assim também, né? Gosto muito de futebol. Não estou jogando agora nesse momento, né? Tive uma lesãozinha aqui, mas logo vou estar junto ali, mas sim, esporte, eu acho que é uma parte muito importante, né, para nos manter, né, assim, ativos com a nossa área, né, com a nossa profissão e, obviamente, né, com a saúde. Outra coisa que eu faço também, eu participo de uma associação japonesa aqui em Embu das Artes, e ali eu incentivo ali a questão de manter a cultura japonesa. Então, tem uma série de atividades, uma série de eventos que a gente promove ali dentro da associação. Que legal. Para juntar a colônia ali japonesa, os amigos, e aí a gente acaba se divertindo e conseguindo manter essas tradições ali. Que bacana, já fica aí uma dica, né, para quem quiser conhecer, né, mandar uma mensagem aqui, né, mandar uma mensagem, porque esse episódio vai para o YouTube, vai para um monte de lugar, e mandar uma mensagem, de repente, para visitarem lá a comunidade, né, Semidu? Não, legal. E até, assim, se quiserem mandar uma mensagem direta sobre esse tema que a gente está conversando, sobre automação de processo, sobre carreira, fique à vontade aí para me procurar. Só fazendo um adendo dessa parte aí da cultura japonesa, né? Obviamente, não sou japonês, mas eu sou muito ligado porque sempre assisti, né, animes, desenhos. Eu sou da época do Jaspion, né? Então você imagina, né, Semidu? Uhum. E a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Ela é muito ligada à cultura japonesa, né? Então a gente assiste animes juntos e tal. E aqui em Brasília, né, onde eu moro, a gente teve uma feira algumas semanas atrás da cultura japonesa. E sempre quando tem, a gente vai. Então a gente participa também, é muito legal, a gente gosta muito também. Ah, que legal, bacana. Semidu, para fechar aqui então, eu queria assim te agradecer, logicamente queria te pedir umas últimas palavras ali, mas primeiro eu queria ver contigo se você tem algum profissional que você poderia indicar para bater esse papo com a gente também aqui, para compartilhar a história dele, compartilhar, né, as experiências, que eu acho que é muito importante aqui, muito produtivo para quem nos ouve. Você tem alguém aí em mente, não precisa responder agora, mas tem alguém em mente aí que você pode falar, poxa, esse cara aqui seria legal também participar do NT Talks. Ah, legal. Eu tenho uma pessoa assim, nem falei com ele ainda, mas... Não precisa citar o nome, depois é só para saber se tem. Tá bom. Tem um menino que trabalha muito bem lá na área de processo lá com a gente, que o menino realmente é diferenciado e eu posso indicar ele sim. Semidu, então muito obrigado, tá? Eu queria agradecer muito aqui em nome da NT, em nome do NT Talks. Esse nosso projeto está sendo muito legal porque a gente está se aproximando, né, de profissionais referências no mercado, profissionais que realmente fazem a diferença. E às vezes quando a gente não expõe isso, as pessoas não têm a ideia, né? Poxa, o que aquele grande executivo, aquele grande líder está fazendo, né, por trás dos panos. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e abrir aqui para você fazer aqui umas palavras finais, né? Não, eu que agradeço, Raimundo. Prazer enorme estar aqui batendo esse papo. É um bate-papo mesmo, né? Assim, é uma troca de ideias, né? Conhecendo um pouco mais sua história e você conhecendo aqui a minha história também. Foi muito gostoso. Agradeço realmente a oportunidade. Muito obrigado. NT Consult. Great people coding the future.